Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Nós estamos estudando Atos todos os dias, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero hoje abrir com você Atos 5, verso 18 até o verso 20. Então abra sua Bíblia comigo, pega um bloco de anotação, pega um cafezinho. Eu já dei essa dica para você, se você pode, cria uma atmosfera aí na sua casa para a gente ter um tempo muito precioso. Não é porque é virtual que não é real. Pelo contrário, o que a gente está vivendo aqui agora é muito real e, sobretudo, espiritual. Atos 5,18, o texto diz assim: Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O que eu aprendo aqui nesse devocional? Eu aprendo muitas coisas, mas a primeira é que nem toda prisão é sinal de um erro. Porque eles não foram presos porque erraram, eles foram presos porque eles estavam fazendo a coisa certa. Eles não foram presos porque desobedeceram, mas porque estavam obedecendo a Deus. Nem toda prisão é sinal de um erro. Nem tudo de ruim que você está vivendo por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de alguma coisa ruim que você fez. Às vezes Deus tem um propósito maior e é justamente isso que a gente vai ver aqui nesse texto. A segunda coisa que eu aprendo aqui neste devocional é que Deus age no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso, é o de Deus. A libertação, se você observar, ela vai acontecer à noite, quando ninguém estava vendo, quando parecia que acabou. Então, durante o dia, ainda tinha gente trabalhando, ainda tinha gente julgando, ainda tinha gente intercedendo, ainda tinha gente pedindo pela soltura deles. Então, alguma coisa, humanamente falando, poderia acontecer. Mas quando chegou a noite, todo mundo foi dormir, tudo se aquietou. Ali parecia que não tinha mais o que fazer e foi nesse momento em que Deus agiu. Será que não é nesse momento da vida em que você está, quando já não há mais o que ser feito, quando não há mais nada que você possa fazer ou que alguém possa fazer por você, quando já se esgotaram todas as alternativas? Porque a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que porta aberta não é um convite ao conforto. O anjo não disse: olha, agora que eu abri as portas, vão para casa dormir e descansar. O anjo não disse assim: olha, agora que as portas estão abertas, procurem um médico para saber se vocês estão bem, vão fazer uma terapia para dar uma renovada na mente. Não, as portas abertas aqui é um convite para que eles pudessem voltar a fazer o que eles estavam fazendo antes. Então eu não sei qual é a porta aberta que o Senhor está trazendo para a sua vida. Às vezes é a cura de uma doença, às vezes é uma porta que havia sido fechada e ela se abriu de novo, às vezes é uma oportunidade. Agora, essa porta não está se abrindo para você descansar, essa porta não está sendo aberta para você desfrutar, mas para você voltar a fazer o que você fazia antes, que é pregar a palavra, testemunhar e servir as pessoas. A ordem é clara, que é a quarta coisa que eu aprendo. A ordem é clara, fale da vida. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, quando essa porta se abrir, não é para você falar de você, não é para você falar das suas conquistas, não é para você falar do quanto você é bom, não é para você se vitimizar, não é para você falar do seu sofrimento, não é para você falar o quão difícil foi passar pelo que você passou, não, é para você falar da vida, é para você pregar o evangelho. Então hoje Deus está te dando uma nova oportunidade, uma nova porta se abriu para você. E você pode usar essa porta para falar da vida ou para falar da morte. Você pode usar essa porta para murmurar, reclamar, se vitimizar ou para testemunhar o poder de Deus na sua vida. A escolha é sua. Se você vai obedecer ou não. Então, qual é a porta que Deus está abrindo para você? A primeira porta que Deus está abrindo para você hoje é a porta da vida. Você acordou, você está vivo, você tem a oportunidade de poder, então, fazer desse dia um dia que glorifica a Deus ou não. Essa porta que se abriu é a porta da vida, mas pode ser uma outra porta também. A porta de um emprego, a porta de uma oportunidade para estudar, alguma conexão que Deus te deu. Agora, isso não é para o teu conforto.
conforto, não é para o teu descanso, não é para o teu prazer, é para Deus impulsionar a sua mensagem ainda mais, para Deus levar a sua mensagem ainda mais, porque a ordem é clara: voltem para onde vocês estavam e preguem a vida. Agora, você está disposto a obedecer a Deus? Então entra nesse emprego e prega a vida, fala de Jesus. Então vai para a tua faculdade e pregue a vida, fala de Jesus. Então volta para esse relacionamento, só que agora pregue a vida. Anule do teu discurso o vitimismo, a murmuração, a reclamação. Para! Não é para você ficar falando o quanto você está sofrendo, é para você pregar a vida. Não é para falar quão difícil foi passar pelo que você passou, é para você pregar a vida. E eu quero pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus te capacite, te dando ousadia e autoridade para pregar a vida. Pai, tira do nosso coração e dos nossos lábios todo o vitimismo, toda murmuração, toda reclamação, porque tem muita gente que perde a oportunidade de pregar a vida, porque fica reclamando, murmurando, e ninguém gosta de ouvir murmuração. Tem muita gente fechando portas, fechando corações, porque chega criticando, chega falando mal e ninguém aguenta mais isso. Então Deus tira dos nossos lábios, do nosso coração todo o vitimismo, que é a estratégia de Satanás para nos afastar das pessoas, e coloca nos nossos lábios um cântico novo, coloca nos nossos lábios palavras de esperança, testemunhos de fé e principalmente a pregação da vida, que é Jesus Cristo. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meus queridos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse episódio nos seus grupos de WhatsApp e ser usado por Deus como um entregador de esperança. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.